Olá, meu nome é Renata Pinotti e hoje eu quero te convidar a refletir sobre a frase liberados, somos concluídos. Essa frase, ela é o título desse livro do Bert Hellinger que eu venho trazendo os aforismos toda segunda-feira. E durante muito tempo eu me questionei assim, mas liberados somos concluídos? Não seria o contrário? Quando eu concluo algo, eu sou liberada. Porque assim é a nossa criação, né? Só pode brincar a hora que acaba a tarefa, né? Fomos condicionados assim. Então, primeiro eu concluo, aí eu sou liberada para brincar. E condicionada nessa forma de ver, né? Fiquei pensando nisso e às vezes até trocava, tinha dificuldade em escrever o nome do livro, que eu sempre escrevi ao contrário. E comecei a refletir sobre ele, porque eu reli ele algumas vezes na pandemia, que a pandemia ela me trouxe à tona. Quando tudo começou em março, os 3 primeiros meses, eu tive uma sensação de que eu estava revivendo o que estava acontecendo, o que aconteceu comigo em 2012. E que isso poderia estar refletindo coletivamente também o que foi 2012 para o mundo. Muitas pessoas falaram que 2012 o mundo vai acabar, tinha aquela profecia de Nostradamus, né? E aí algumas pessoas se prepararam para isso, né? Foram para lugares específicos. E na verdade eu vivi acho que foi o ano mais difícil da minha vida, né? Foi um ano, nossa, de morte intensa. Porque foi o ano em que meu pai faleceu, em julho, eu voltei para Rio Preto, que é a cidade natal, né, a cidade da minha família. Eu morava há 16 anos em São Paulo. Minha vida estava excelente em São Paulo. Profissionalmente, eu estava voando. E eu parei tudo, porque eu senti que era o que eu tinha que fazer, né? E eu fui sentindo isso um pouco antes do meu pai morrer e não sabia por quê, né? Numa reunião até, eu dava aula na Metodista, tava com as minhas amigas, a gente tava distribuindo as aulas, as cargas horárias, assim, pro semestre que vem. Eu tive uma catarse de choro, comecei a chorar na reunião do nada, que nem eu tava entendendo o que tava acontecendo em mim. Aí elas olharam pra mim, Rê, o que tá acontecendo? Eu falei, eu não posso pegar aula. Eu tenho que voltar pra Rio Preto semestre que vem. E pra elas foi assim, como assim, Rê? Como assim? Não, dá pelo menos um semestre, né, pra gente se organizar, né, porque não vai dar pra todo mundo absorver suas aulas. Pra gente conseguir absorver suas aulas, eu falei, olha, eu sinto muito, eu não sei o que tá acontecendo. Mas a minha sensação é de que eu tenho que estar lá semestre que vem. Isso era em maio. E eu falei, eu vou ter que voltar. Eu não sei porquê, mas eu sei que eu já tava sentindo isso desde dezembro de 2011. E aquilo foi muito forte, né? E quando vem isso dentro de mim, nem que eu queira, eu não tenho escolha. É o tipo de coisa que, assim, eu sou arrastada, né? E aí meu pai fez uma consulta médica em maio mesmo, no final de maio, e aí depois em junho, e aí viram que ele ia precisar operar. E aí a cirurgia foi marcada pro final de junho. Inesperada. A gente não tava achando que ele ia ter que operar nesse momento. E aí ele faleceu dia 22... Perdão, dia 22 não. Ele faleceu dia 12 de julho de 2012. E por que eu tô te contando isso? Porque foi uma fase que aí tudo ruiu na minha vida. Tudo morreu. Porque eu mudei de cidade, de casa, eu deixei meu trabalho, assim, abruptamente. Continuei fazendo só o que eu fazia de consultoria online, mas eu trabalhava 60 horas por semana e, de repente, um vazio. E aí, na época, meu relacionamento, né, o namoro que eu tava vivendo também acabou, e foi tudo acabando. Então, assim, de repente, veio um tsunami e eu não tinha nada. Toda a vida que eu vivia tinha acabado, assim. E meu pai também, né?
que era uma pessoa muito forte, muito importante na minha vida, e aí eu me senti assim, dentro de um... Sabe quando passa um tsunami e tira tudo? E aí eu falei, nossa, tô saindo só com a roupinha do corpo, né? E de repente eu ouço uma mãozinha fazer assim, tch, tch, dá essa roupinha também, né? Nem a roupinha. E aí foi um começar do zero mesmo. E essa era a minha sensação, como se eu tivesse morrido e nascido outra vez. E essa fase, ela foi muito difícil e importante na minha vida. Por quê? Porque eu comecei a ter coragem de fazer coisas que eu não tinha. Eu já estudava constelação, só que eu tinha medo de trazer a constelação para o meio científico. Falei, vão falar que eu sou doida, né? Vão falar, imagina o que a Renata tá falando, eu era super acadêmica, né? Então eu cresci, eu tava, né, no meio do doutorado, no meio não, assim, eu tava, tipo, ingressando no doutorado, eu já tava há 2 anos e meio, mas eu não tinha ainda escrito o projeto, mas já tava ali no doutorado, dava aula em graduação e pós-graduação, então tudo certinho como manda o mundo da ciência. Só que eu sempre estudei esse outro lado, né, desde criança. Eu sempre busquei isso, eu sempre busquei me estudar e evoluir espiritualmente, emocionalmente, né? Então eu sempre fui para esses outros campos de estudo. Só que eu não integrava no meu trabalho como nutricionista. E aí, como minha vida tinha acabado, o que mais que eu tinha a perder? Foi aí que eu comecei a atender como facilitadora em constelação familiar. E aí eu comecei a fazer constelação, e aí eu comecei a integrar, eu comecei a juntar os olhares, e aí eu consegui me integrar e fazer o trabalho que eu faço hoje. E o que me proporcionou isso? Morrer. Então quando as pessoas falam assim, não, 2012 não acabou, eu falo só se for pra você, que pra mim acabou. O mundo que eu vivia antes acabou. E quando começou esse ano, de 2020, né, ano passado, começou a pandemia, eu tive uma sensação parecida. E aí, o Bert Hellinger tinha morrido, né, em setembro do ano anterior. E eu senti de pegar esse livro. Porque não sei porque ele olhou pra mim e eu falei, nossa, parece que aqui ele tá contando esse início e fim da vida. E comecei a reler. Por isso que eu comecei a trazer os aforismos. E aí eu tive um insight muito importante sobre esse título. Principalmente com a foto da capa, que é uma maçã no chão. Quando que a maçã pode chegar pra mim, né? Quando eu posso comer a maçã? Quando ela é liberada da árvore. Então ela é liberada daquilo, de onde ela estava ligada. E quando ela é liberada, aquela função dela ali se conclui. E aí ela pode começar uma nova fase, ter um novo papel. E aí ela vai me nutrir. E tudo que ela recebeu ali, todos os nutrientes, tudo que ela recebeu daquela árvore, tá ali. Então, ao me alimentar dessa maçã, eu acabo recebendo tudo que ela trouxe de lá. Então, ela tá conectada com a origem dela. E eu recebo isso. E a partir disso, algo novo gera em mim, porque ela tá nutrindo as minhas células e ela vai servir de outra forma. Seja para mim, para o meu corpo, seja para a terra, seja para um pássaro que vai se alimentar dela ou um outro animal. Só que eu só posso ir para uma outra tarefa, para um outro, se eu sou liberada. Então, quando eu sou liberado daquilo, eu concluo o que eu estava fazendo ali. E isso me gerou uma série de conexões internas do que foi acontecendo, inclusive nesses tempos. E aí eu vou dividir com você
E aí você vê se isso faz sentido pra você na sua vida. Um ano antes do meu pai morrer, eu assisti um filme da Cameron Diaz, que ela tem uma filha que tem câncer, não sei se você já viu. Chama Por Amor, se não me engano. E foi um filme que mexeu muito comigo. Porque eu enxerguei como, por amor, nós somos egoístas. Como nós somos egoístas por amor, né? Porque eu não quero perder você. Porque eu não quero que você vá embora. Então, por amor a mim e a você, e pelo amor que eu sinto por você, não necessariamente por amor a você, eu quero que você fique a maior parte do tempo comigo. Então, na maioria das vezes, eu não escuto o que você precisa. E eu vi quantas vezes eu agi assim com meu pai durante a minha vida inteira, querendo que ele vá para um monte de lugar diferente, médico diferente, e assim, de todos os tipos de terapia, de cura, né? Desde cirurgias espirituais, né? Em todos os lugares. Meu pai ia, né? E fazia tudo. E eu fui vendo como muitas vezes eu era egoísta e dura. Porque eu queria que meu pai vivesse mais. Pra mim. Só que não necessariamente era o que ele queria. E às vezes ele me dava umas, filha, eu tô bem, eu tô feliz assim. Não importa, né? Vocês já cresceram, eu vou viver o tempo que eu tiver que viver. Só que se eu parar de trabalhar, eu morro. E às vezes a gente queria que ele parasse de trabalhar pra ele viver mais. E eu não ouvia isso. Mas quando eu assisti esse filme, caiu assim, ó. Eu chorei muito de enxergar o meu egoísmo. De como às vezes a gente quer que a pessoa faça tudo que a gente quer e a gente quer fazer todos os tratamentos e a gente não deixa a pessoa descansar. E aí nesse dia eu escrevi uma carta pro meu pai, mandei por e-mail, porque eu jamais conseguiria falar pra ele pessoalmente isso, olhando no olho dele, só que eu escrevi isso pra ele, pai, eu vou te escrever porque eu não vou conseguir te falar isso olhando no seu olho. Só que eu quero te dizer, assim, que durante muitas vezes na minha vida, eu rezei pedindo pra Deus pra eu morrer no seu lugar, pra me levar ao invés de levar você, né? Como por amor a gente se sacrifica. Porque a gente acha que se eu morrer no lugar do meu papai e da minha mamãe, eles vão ficar vivos. Essa é a inocência da criança. Só que não, né? Não dá pra gente fazer essa troca. Só que a criança, de forma inocente, pensa assim. Eu lembro de eu rezar muitas vezes. Não era inconsciente, não. Era bem consciente, no meu caso. Né? E quantas vezes eu quis fazer de tudo pra você ficar vivo. E hoje eu tô te escrevendo pra dizer que eu tô com você no que você decidir. Se você não quiser mais fazer todos esses tratamentos, se você não quiser mais operar, se você já tinha feito 4, né? Cirurgia de abrir o peito todo, abrir o externo, cirurgia cardíaca aberta, né? Gigante o processo. Eu falei, se você não quiser mais operar, eu tô com você, pai. Tô com você no que você quiser. Se você quiser passar os últimos anos da sua vida curtindo, trabalhando, né? No sítio, fazendo o que você quiser, eu tô do seu lado. E meu pai me respondeu assim, uma resposta breve, assim, ai, obrigada, filhota, te amo, né? Um beijo no seu coração, como a gente falava. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, como será que ele recebeu isso? Será que eu fiz mal, né? E aí passou, a gente nunca conversou disso. Quando ele morreu, ele deixou, antes de ir pra São Paulo operar, que ele foi pro INCOR, ele deixou as coisas dele todas arrumadas. Ele tinha arrumado tudo.
de uma certa forma a alma dele sabia, né? E aí ele tava tudo arrumadinho, as coisas do escritório estavam todas em casa. E aí depois eu cheguei pra ver e eu achei esse e-mail impresso nas coisas dele. E eu falei, nossa, ele tinha esse e-mail guardado impresso. No enterro do meu pai, no velório, né, do meu pai, foi lá que eu descobri quem era meu pai. Tinha 47 coroas, não sei quantas mil pessoas. Ele era tão amado, eu nem sabia que meu pai era tudo aquilo. Era impressionante como a gente não conhece nem as pessoas que a gente mais ama, mais convive, a gente conhece tudo que elas são. Várias pessoas vinham me falar assim, várias pessoas que trabalhavam com ele, nossa, muito obrigada, teu pai era um pai pra mim, muito obrigada, não sei o quê. E aí chegou, eu não lembro, algumas pessoas que trabalhavam com ele falavam assim, Renata, aquele e-mail que você escreveu pro seu pai, ele leu pra todo mundo na loja. Ele leu pra todo mundo, ele contou feliz da vida, ele falou feliz da vida sobre aquele e-mail que você falou pra ele. E aí eu pensei, né? Esse ano me deu esse insight. Falei, o que foi aquele e-mail? Não que eu tenha todo esse poder, mas de uma certa forma é liberar. Liberar meu pai, inclusive, da tarefa de ficar por minha causa. Para suprir o meu apego, que ele precisava me dar. E ali eu vi o quão grande ele foi. Quantas coisas boas ele fez. E eu queria que ele ficasse sem trabalhar para ser só o meu pai. Para ficar fazendo só o que eu queria. Sendo que eu já era adulta. E já tinha recebido um monte. Né? Então, quantas coisas boas ele fez para tantas pessoas. Chegou uma senhorinha uma hora para mim no velório e falou assim, você lembra de mim? Eu olhei, ela falou assim, eu falei, não. Eu falei, eu era a tia do café, do Nacional. Meu pai foi gerente do Nacional quando eu era pequenininha. Eu conheci ela, eu devia ter 3 anos de idade. Ela tava lá, no velório. Tinha gente que, sei lá, conheceu meu pai em um período da vida, só que ele era uma pessoa que marcava a vida das pessoas. E ali eu vi o tamanho do que ele fez. Com um facão gelado nas costas o tempo todo falando que ele ia morrer. Talvez foi isso que fez ele fazer tanto, que moveu ele a viver. Que é algo que o Bert Hellinger falava. Traz a morte do seu lado. Olha para ela. A morte faz parte. Quando a gente nega ela, nega a existência dela, quer distanciar, né? A gente às vezes não vive. E como a morte ela estava ali o tempo inteiro, ele viveu muito. E nós também. Porque ele preparou a gente para viver sem ele. Então, a gente se desenvolveu bem rápido, meus irmãos. Minha mãe também. Né? Então, quantas coisas nós vivemos também por conta desse tempo que podia acabar a qualquer momento. Isso que a morte nos ensina também. Ela nos ajuda a valorizar o tempo, a vida. E esse ano eu tive uma sensação que foi quando eu tive esse insight. Porque eu tinha 2 gatos, né? E eles também se foram nesse último ano, que foi bem difícil pra mim. Aí você pensa, ah, mas é só um animal. Mas eles suprem tantos lugares dentro da gente, é tanto amor, né? Eles nos amam muito. E meu gato mais velho, o Horus, ele já tinha uma doença há bastante tempo, eu já estava super controlada, mas eu vivia cuidando dele. E ele veio bem depois que meu pai morreu, e viveu comigo 7 anos. E eu percebi o quanto, de uma certa forma, eu mantinha a dinâmica que eu tinha com meu pai, cuidando do meu gato. E aí,
esse ano, no dia 1º de abril, exatamente, eu olhei pra ele uma hora, eu falei assim, tá bom, eu te libero do apego que eu tenho, eu te libero do que você supre para mim, do que você, né, do meu apego, eu te libero do meu apego, e você fica o tempo que você quiser, porque você me ajuda muito e conviver com você é maravilhoso. Eu falei isso olhando dentro do olho dele, ele olhava pra mim com o olho arregalado. E aí eu senti essa tranquilidade dentro de mim, e ele ficou lá me lambendo feliz. E aí no dia 12 de abril, 11 dias depois, ele morreu. Então essas duas experiências me ajudaram a compreender o título desse livro. Liberados somos concluídos. Quando eu sou liberada, aquela etapa se conclui. E por que eu tô te contando isso hoje? Uma das maiores dificuldades que a gente tem é de liberar os papéis que as pessoas tinham na nossa vida, os papéis que um trabalho tem na nossa vida, né, um relacionamento tem na nossa vida, né, e às vezes a gente se apega e entra em resistência e sofre consequentemente porque a gente não libera. E enquanto eu não libero, aquilo não pode ser concluído. E ficamos todos presos. É em sofrimento. Se eu consigo dar um lugar com amor para aquela pessoa, para aquele lugar, para aquele trabalho, para aquele relacionamento, para o casamento, dentro do meu coração, a indignação pode ir embora, o medo pode ir embora, a raiva pode ir embora, tudo pode ir. E a pessoa permanece no amor. Um grande beijo e até mais.